dos 8 municípios que constituem o Vale do Ave, apresentando uma área de 219 km² e mais de 48.500 habitantes. Mas a distribuição da população é assimétrica num território feito de muitas diferenças. A zona mais ocidental do concelho é uma área marcadamente mais urbana, com uma forte industrialização e uma densidade populacional mais elevada, enquanto na parte oriental se evidenciam as características mais rurais e um povoamento difuso. O setor de atividade que concentra mais trabalhadores é o das indústrias transformadoras, com uma forte influência do têxtil e do vestuário. Este setor representa quase 70% do total das exportações do concelho, que é o terceiro mais exportador do Ave, atrás de Famalicão e de Guimarães. O município tem um dos maiores parques eólicos do país, com uma produção média anual que equivale aproximadamente ao consumo de eletricidade de Faf, Celúrico de Basto e Cabeceiras de Basto. Faf é um bastião do Partido Socialista que lidera a autarquia desde 1979. Atualmente, a Câmara é presidida por Antero Barbosa, que se recandidata nestas eleições a um segundo mandato pelo PS. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate promovido pelo Conta Lá, neste ciclo especial de debates que procura esclarecer os eleitores dos vários municípios de Portugal continental nestas autárquicas. Na próxima hora vamos falar sobre o concelho de Faf, um concelho que pela primeira vez nestas autárquicas ultrapassa a fasquia dos 50.000 eleitores e por isso vai eleger mais 2 vereadores. A Câmara é liderada pelo PS há 46 anos. Antero Barbosa é o presidente da Câmara e candidata-se a um segundo mandato. Para este debate convidamos os partidos com assento na Assembleia Municipal. À minha esquerda está Antero Barbosa, atual presidente da Câmara e candidato do Partido Socialista, Maria do Carmo Cunha, da CDU. À minha direita está Rui Novaes da Silva, que lidera uma coligação que junta PSD, CDS, Nós Cidadãos, Partido da Terra e um grupo de independentes. E temos também Daniela Oliveira, a candidata do Chega. Muito obrigado por estarem aqui presentes neste debate. Vamos então dar início a esta conversa. Começamos por um ponto que tem a ver com o atual mandato. A Câmara aprovou um orçamento histórico para 2025, impulsionado por verbas do Portugal 2030 e do PRR. O atual Executivo disse que ia investir cerca de 60% dessas verbas em áreas sociais. Antero Barbosa, o que é que foi feito já? Queria começar por cumprimentar os meus colegas candidatos às próximas eleições, a Carmo, o Rui e a Daniela, felicitá-los por este ato de coragem, porque hoje é preciso ter coragem para se candidatar e, de alguma forma, com a vossa candidatura, quererem contribuir para o progresso de Faf. Creio que isso nos une a todos. De facto, nós iniciamos em 2022 com um orçamento de perto de 43 milhões e depois, fruto das verbas do PRR e das verbas do 2030, conseguimos chegar muito próximo dos 100 milhões de euros. E, por tradição, digamos, deste Executivo, mas de executivos anteriores, as áreas sociais, a educação, a cultura e o desporto têm uma fatia substancial do nosso orçamento e, portanto, mantemos esse programa. E depois, este acréscimo de verbas também resulta muito das infraestruturas que estamos a criar neste momento. Fizemos ao longo deste mandato um conjunto de obras importantes, portanto, ao longo dos anos, e concentramos neste último ano, fruto, digamos, da entrada em vigor do 2030 e do PRR, portanto, há todo um procedimento que foi atrasando o início destas obras. Temos em curso um conjunto de obras de algum volume financeiro que são importantes para o progresso da nossa terra e, portanto, elas estão neste momento em execução. Estamos a falar basicamente de reabilitação urbana. Temos em construção
2 parques de estacionamento para reabilitar uma área na Praça Florencio Soares, para retirar da superfície os automóveis e valorizar um espaço da nossa cidade que tem, quer o Tribunal, quer o Hospital, quer a Igreja Nova, e portanto aquele espaço estava a necessitar de ser reabilitado, e acrescentamos-lhe 2 pisos de estacionamento para poder também de alguma forma acomodar todos aqueles que diariamente procuram estes edifícios. Depois temos uma obra que é, digamos, há muito desejada para a nossa cidade, que é a reabilitação da Feira Velha, ou da Praça Mártires do Fascismo, portanto, que ligará o edifício da Câmara ao Parque da Cidade. Portanto, essa obra é uma obra com um consumo financeiro elevado. Todas estas é aquela para que canalizamos mais verbas, desenvolver-se-á em 3 fases. Neste momento estamos na primeira fase, que é a criação de um parque de estacionamento com 3 pisos, para podermos depois criar a Alameda e a ligação da Câmara ao Parque da Cidade, portanto, em 2 fases posteriores. Depois temos um conjunto de outras obras que digamos, estão iniciadas e que, digamos, se concluirão durante o próximo mandato, como era natural. Rui Novaes da Silva, pergunto-lhe se acha que, perante aquilo que ouviu, se acha que as prioridades do Executivo estão bem definidas, se acha que deviam ter sido tomadas outras medidas mais urgentes. Ora, agradeço o convite que me foi endereçado e cumprimento também todo o painel que aqui se apresenta. E dizer que, relativamente às medidas e às prioridades que o Executivo tomou ao longo deste último mandato, não é de todo aquilo que é prioritário para a FAF. Aliás, o que era essencial durante estes 4 anos, até face ao contexto que estávamos a viver, vínhamos de uma pandemia, tínhamos também o contexto económico que, face à inflação, estava de facto determinante e estava a afetar muito as famílias. Eu diria que o que este Executivo durante estes 4 anos devia de se ter focado era em apoiar as pessoas, as famílias, ou seja, tomar medidas que fossem ao encontro de cada cidadão e não daquilo que é basicamente um ato, ir atrás da propaganda eleitoralista que o Partido Socialista determinou durante estes 4 anos. Por isso é que chegamos hoje aqui e não vimos nenhuma obra não só em termos de estrutura, de infraestrutura essencial, que seja essencial para a qualidade de vida dos nossos concidadãos, mas também para o progresso da nossa cidade. Ou seja, basicamente estagnamos. Chegamos ao final de 4 anos sem qualquer tipo de medida. Mas, acima de tudo, vimos é que não houve esses milhares de euros que estiveram disponíveis para questões sociais, não foram aplicados. E daí eu diria que o Partido Socialista não se focou foi em determinar medidas que fossem prioritárias para o Conselho de FAF, numa perspectiva de contrariar a demografia, ou seja, a perda de população, de dar apoio àqueles que cuidaram de nós até hoje, que é os mais idosos, e o dar o apoio é qual foi o lar que foi criado durante estes 4 anos. Não houve uma construção de um lar. Não precisa ser o município, como é óbvio, ter a iniciativa de construir um lar, mas o município deve, no meu ponto de vista, proporcionar e ser o facilitador junto da sociedade que se promova a construção de novo lar. E isso é que é fundamental. E não houve essa iniciativa por parte do município que, no meu ponto de vista, seria importante. Como também era importante, até enquadrado com aquilo que era uma diretriz do Partido Socialista a nível nacional, que foi estabelecer a gratuitidade das creches para todas as crianças no todo o país. O município de Faf, e neste caso o Partido Socialista em Faf, poderia ter seguido também o mesmo mote e aplicado, não na questão da gratuitidade, mas alargar a rede de creches que tem FAF, que acho que é fundamentais. Ou seja, são questões sociais, não só também de infraestruturas, de equipamentos para a nossa população, que pode também ajudar naquilo que é o grande flagelo, que é a perda de população, a demografia, que estamos a conviver já há alguns anos, mas também, acima de tudo, eu diria que é naquela perspectiva de dar aqui um contributo de um incentivo e de medidas que fossem direcionadas mesmo para as pessoas.
Maria do Carmo Cunha, o que é que a CDU teria feito nos últimos 4 anos que a Câmara não fez? Nós achamos que a Câmara fez opções que, na nossa opinião, não são as mais corretas, porque, por exemplo, o Sr. Presidente vem de dizer, desculpem lá, eu não disse, não vos cumprimentei, e cumprimentar o painel e agradecer o convite para estar aqui presente e passar agora a resposta. O candidato António Barbosa vem dizer que, na qualidade de Presidente no último mandato, não optou por fazer obras de parques de estacionamento que nós não defendemos. Nós defendemos que devia-se investir na mobilidade, mas era melhorar a rede de transportes, fazer pressão para que aquilo que foi prometido efetivamente se efetivasse. Por exemplo, a questão do BRT, que muito se tem dito sobre isso e nada foi feito. A questão da oferta de transportes públicos, que temos uma rede de transportes públicos que mal cobre as freguesias. Há freguesias que só têm transportes quando é dia de feira ou quando há aulas. E optar pelos parques de estacionamento, tentar a promover o automóvel. Nada foi feito para a promoção do transporte suave. Por exemplo, a criação de uma rede ciclável, propostas que temos. Mas também queria dizer que o Rui Novaes vem de falar de determinadas propostas e acaba também por entrar em contradição com aquilo que são as propostas, que é a posição em FAF é de uma forma e depois no governo centralmente tem posições diferentes, que falou da importância das creches e dos lares. Nós achamos que efetivamente isso são, e a questão das políticas de irem contra as pessoas, que é aquilo que defendemos, mas depois a nível local defende creches gratuitas, proposta que se existem creches gratuitas foi por proposta do PCP no governo, e esse levar mais longe a rede de creches, nós propusemos que fosse criada uma rede pública de creches e o PSD em Lisboa votou contra, tal como o PS e os demais partidos da direita. E a questão dos lares, nós também temos propostas para a criação de uma rede de lares pública, que também estes partidos têm constantemente votado contra. E eu percebo, e em FAF existe esse problema do isolamento dos idosos, que é necessário tomar mais medidas para proteger essas pessoas e as famílias mais vulneráveis, mais carenciadas, que eventualmente as políticas não foram de encontro a essas pessoas, mas há estas contradições entre o PS e o PSD, que na hora de decidir, por exemplo, houve a opção de fazer 2 grandes parques de estacionamento em FAF. E eu li recentemente uma coisa do candidato Rui Novaes a dizer que também propunha que fosse criado um parque na Praça 25 de Abril, um parque subterrâneo para que os carros não estivessem na rua. E isso é, no fundo, tapar o sol com a peneira, porque o ideal seria ter uma cidade com poucos carros, com menos carros, com transportes, para as pessoas poderem ir para os locais de trabalho e terem essa oferta e não terem que pegar no automóvel. Nós temos uma zona industrial, que também há esse problema, que não tem abrigos para as paragens. Os autocarros não são compatíveis com os horários das pessoas que lá trabalham. Isso é uma coisa que também tem que ser vista. E tem que haver esse trabalho de autarquia e nós propomos que isso seja efetivamente melhorado. Muito bem, Daniela Oliveira, o que é que o Chega teria feito também nos últimos 4 anos que a Câmara não fez? Sim, olá a todos. Cumprimentos os meus adversários políticos. É assim, o que o atual Presidente da Câmara fez, tem feito, é necessário para a FAF, para os fafenses. Nós, no Partido Chega, não achamos que é o suficiente. Nós vincamos que precisamos de um hospital público, precisamos de um hospital, precisamos de mais habitação para os fafenses, precisamos de mais creches, porque temos pais trabalhadores que não têm lugar, têm uma fila de espera, não é? E as mães querem voltar ao trabalho e não têm onde colocar os filhos porque não há creches. Há muito ainda a fazer por FAF. Há muito a fazer ainda por FAF. Muito bem, passamos agora a um tema que, aliás, a Daniela abordou agora, que tem a ver com a habitação. Sabemos que é um problema que cada vez tem mais peso no orçamento das famílias, não é um problema exclusivo de FAF, longe disso, é um problema praticamente nacional. Nos concelhos mais povoados isto tem uma expressão mais significativa, mas FAF também no fundo, acaba por ser afetado por esta crise da habitação. António Barbosa, como é que, se for eleito, como é que pretende lidar com este problema nos próximos 4 anos? Muito bem. Nós elaboramos a estratégia local de habitação, durante este mandato temos em construção, num antigo espaço que era ocupado por
pela fábrica Alvorada, portanto, que a Câmara adquiriu, e estamos a construir habitação a custos controlados para poder disponibilizar, ou são neste momento 80 frações, para poder disponibilizar para as famílias mais carenciadas. Ainda não chega, temos muito investimento privado de habitações em construção na nossa cidade. Portanto, nós conseguimos, ao longo deste mandato, inverter um pouco aquela lógica de decrescimento populacional que vínhamos sentindo. Portanto, nós estávamos a decrescer de censos para censos cerca de 2.000 pessoas, 4% da nossa população, e essa tendência está a ser invertida, fruto da atratividade que conseguimos fazer ou de atrair pessoas de concelhos vizinhos que têm vindo para a FAF, e também muito, naturalmente, com aquilo que tem sido característica também de outros concelhos, por fruto da imigração. Já fizemos reuniões com o IRU e estamos aqui a equacionar a possibilidade de fazer mais oferta de habitação pública naturalmente, para poder possibilitar que as camadas mais jovens possam adquirir, mas também possam ter acesso ao seu arrendamento. Ainda ontem ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro a anunciar aqui essa possibilidade de haver um incentivo a que as câmaras e os serviços públicos possam, digamos, aceder a este programa para poder, digamos, aumentar a oferta de habitação pública, e, portanto, a Câmara está atenta e disponível para poder vir a implementar ou acentuar ainda mais, digamos, a construção que venha complementar esta oferta que estamos a construir. E nós já somos também proprietários de um bairro que passou do antigo IRU para a Câmara, e somos já proprietários de 195 frações. Vamos acrescentar agora mais 80 e, portanto, é expectável que durante o próximo mandato possamos vir a ter iniciativas que possam também levar a que a Câmara seja promotora de mais habitação pública. Rui Novaes, parece-lhe suficiente? Quais são as propostas da sua coligação? Antes de mais, permita-me só responder à Maria do Carmo relativamente àquilo que afirmou, que não posso concordar, até porque há 4 anos fui candidato à Câmara Municipal e uma das medidas que eu diria que se destacava era mesmo a criação das creches gratuitas para todos os concidadãos em FAF, ou seja, ainda nem estava aplicado no país e nós em FAF já aplicávamos. Também dizer que, em termos de idosos, aquilo que se passa em Lisboa, eu não diria que é o mesmo. Eu estou concentrado e focado no meu território. Aquilo que são as necessidades dos fafenses é aquilo que eu irei dar como primazia para debater e para trazer para a FAF. É isso que eu irei sempre lutar. Aquilo que é de Lisboa e nós iremos cooperar e colaborar com aquilo que são as indicações de Lisboa, mas irei estar sempre na defesa. E por essa razão é que, pegando nesta questão da habitação, acho que ainda há muito a fazer. Aliás, foi feito pouco. Primeiro foi iniciativa por parte do Governo aplicar esta questão de criar estas 80 habitações em FAF. Ou seja, foi por todo o país. Foi um lançamento que teve por parte do Governo para, através dos planos de recuperação de resiliência do PRR, dos fundos comunitários, em atribuir e construir. Eu não fui de acordo com aquilo que está a ser realizado em termos de habitação, porque acredito que deve ser descentralizado esta habitação a custos controlados, ou seja, eu diria, não vamos construir mais um bairro social, mas sim devemos dar habitação digna às nossas pessoas. E daquilo que está diagnosticado em termos sociais, que são 214 famílias que estão diagnosticadas com carência em termos de necessidade para a habitação, dá para perceber que, de facto, durante estes 4 anos nada foi feito, a não ser aquilo que foi feito de iniciativa do Governo. A Câmara Municipal não fez rigorosamente nada. Não há uma habitação que tenha sido da própria iniciativa da Câmara. E o que eu acho que é importante e que nós achamos que, de facto, FAF precisa é que, de facto, essas 136 famílias que ainda durante estes 4 anos estão à espera de ter, aliás, para não falar das 214, que neste momento ainda não existe nenhuma habitação, não é? Mas diria que as 136 que ficarão à partida sem essa possibilidade de habitação, que estão já diagnosticadas, não sou eu que estou a dizer o número, está diagnosticado em termos de
do diagnóstico social de FAF, em que e a Câmara não fez relativamente nada para contrariar esta tendência. E o que nós queremos é, de facto, ter uma política assente em termos de habitação. Não podemos nem vamos depender daquilo que é o Governo Central. Nós vamos, de facto, concentrar todo o orçamento que temos do município e dar prioridade àquilo que é essencial para as pessoas. Eu diria que na questão da ação social, não será políticas, nem teremos a oportunidade de atribuir relações sociais. Não vamos entrar, vamos despender mais e aplicar muito melhor o orçamento que queremos ter ao nosso dispor, e vamos, de facto, ter aqui uma iniciativa de construir, de fazer aqui um levantamento de todas as habitações que estão em devoluto no nosso território e, de certa forma, adquiri-las através dos fundos comunitários do Portugal 2030, que está disponível verbas para a requalificação dessas habitações e pô-las já à consideração dessas famílias que, de facto, são essenciais, bem como também noutras perspectivas também para a construção de novas famílias ou diria, de fixar novas pessoas. Eu não estou de acordo com aquilo que foi dito aqui relativamente à questão nem acho que é essa a tendência, que é nós estarmos a subir em termos de população. Reparemos que o número que há de há 4 anos para agora é um número muito insignificativo. Eu não me sinto satisfeito, eu sentiria satisfeito se estamos a aumentar de população, era se de facto começássemos a aspirar em competir com aqueles concelhos vizinhos, mas é os concelhos vizinhos aqui de Guimarães e de Braga e de Famalicão, não é os da Terras Baixas, com todo o respeito que tenho a esses concelhos, mas eu quero é crescer e competir com aqueles que são grandes, e por isso mesmo vamos aplicar medidas e temos no nosso projeto que iremos apresentar também soluções para a habitação que não fique, que vá colmatar todas essas famílias que estão a necessitar de um teto. Maria do Carmo Cunha, que medidas tem a CDU para fazer face a este problema? Se acha que os municípios podem realmente fazer a diferença? Eu acho que os municípios podem e devem fazer a diferença, mas também penso que o problema da habitação é um problema nacional e que deve ser o Governo Central a tomar medidas, porque é um direito constitucionalmente e universalmente a que todos têm direito, e vimos e verificamos que tanto o Governo anterior como o Governo que neste momento está em funções não têm tomado efetivamente medidas que tanto de investimento em habitação pública, como que promovam, por exemplo, o controle e a descida dos preços da habitação. E a dificuldade em acesso à habitação é realmente uma coisa tremenda para as pessoas. E FAF não é exceção. E nós entendemos que as medidas, por exemplo, que o governo do PSD tomou de facilitar nos impostos vieram agravar ainda mais os preços da habitação. Em FAF, por exemplo, repara-se, quem estiver atento, e eu estou atenta a isso, que os preços das casas neste momento estão mais elevados do que nunca. Nós tínhamos preços que normalmente competiam com os preços para baixo de Braga e Guimarães e neste momento estão iguais ou superiores. A oferta de casas para arrendar é muito baixa. Valorizamos o investimento que está a ser feito e valorizamos inclusive nesse aspecto o papel que a Câmara tem tido das habitações que estão a ser feitas, que achamos que é relevante e que isso faz falta ao Conselho. Achamos que é necessário fazer mais, que a Câmara tem efetivamente o poder de fazer pressão junto do Governo Central, também é esse um dos papéis da Câmara, e há verbas que a Câmara pode e deve designar para a habitação, mas definimos aqui sempre que essa não é uma incumbência só da Câmara, é também do Governo e principalmente do Governo. Quanto à população, uma coisa que disse no início, disse que era a primeira vez que FAF tinha 50 mil eleitores, não é verdade, já tivemos mais de 50 mil eleitores, no último mandato tivemos menos, mas a subida que houve da população, que era um dos desígnios do Sr. Presidente quando da tomada de posse, no seu discurso, que era o problema do saneamento e da descida da habitação, e realmente, quanto à habitação, é uma subida muito pouquinha, não é? Porque é valorizável, é melhor ter mais do que ter menos, mas eu, por exemplo, na minha família tenho muitos jovens que tiveram que sair de FAF porque lá não há oferta de empregos qualificados ou altamente qualificados, e isto está tudo relacionado com a questão dos serviços, dos transportes e de uma série de coisas que estão aqui enquadradas, não é? Que enquanto isso não se modificar e nós teremos propostas para resolver, o problema da população também não se vai resolver e os jovens vão continuar a sair de FAF e nós somos efetivamente uma população envelhecida. Daniela Oliveira, há pouco referia a habitação como uma das prioridades do Chega. O que é que o partido pretende fazer caso seja eleito? O partido Chega em FAF vinca a habitação a jovens até aos 35 anos, trabalhadores que ganhem pelo menos o salário mínimo. E nós no partido Chega, tanto nós como os fafenses, temos dúvidas se o novo empreendimento da Alvorada
vai favorecer jovens, trabalhadores, famílias monoparentais, ou se apenas vai favorecer aquele público do costume que não contribui, que vive de apoios sociais. Temos essa dúvida. Mas que medidas concretas é que propõe? Nós achamos que essas habitações de custos controlados deviam ser atribuídas a jovens trabalhadores, famílias monoparentais, idosos com uma classe social mais frágil e não a pessoas que, como se tem visto ultimamente, que o Partido Socialista coloca sempre à frente, que são pessoas que não contribuem, que vivem de apoios sociais e... Muito bem, vamos passar agora a outro tema, um tema que preocupa muito a generalidade das pessoas, que tem a ver com a saúde. Em Faf, a construção de um novo hospital é um assunto que remonta há décadas, mas que na verdade nunca saiu do papel. Um hospital público em Faf nunca saiu do papel. Atualmente temos um hospital que é gerido por uma misericórdia. António Barbosa, este modelo é suficiente para a Faf? Defende que a Faf devia ter um hospital na esfera do SNS? Sim, a resposta é sim. A resposta é que, digamos, nunca deveria ter saído do Serviço Nacional de Saúde o Hospital de Faf. Portanto, em 2015, o governo do PSD tomou essa opção e foi entregue à misericórdia. E, portanto, o contrato foi feito por 10 anos e foi agora renovado por mais 10 anos. Questão primeira. Se todos desejamos a construção de um edifício novo ou de um novo hospital, não há nenhum cidadão em Faf, e eu também me incluo desses, a dizer que não é necessária a construção de um novo hospital, porque estamos a falar do edifício antigo e está localizado numa área que agora vê melhorada a acessibilidade com o parque de estacionamento na proximidade que estamos a construir, mas necessitava de digamos, um edifício novo, moderno e ajustado aos tempos de hoje. Portanto, mais cedo ou mais tarde, a questão da construção de um edifício novo, a médio prazo, ter-se-á que colocar. Enquanto isso não aconteceu, o que é que nós fizemos? No âmbito da transferência de competências na área da educação, asseguramos com o governo, negociado ainda com o governo do PS, que melhorarmos os cuidados primários no centro de saúde e nas extensões do centro de saúde que temos no nosso concelho. E, portanto, está a ser feita uma ampliação ao atual centro de saúde, quase duplicará o espaço que tem e criará melhores condições de prestação de serviço a este nível. E depois foi feito, junto da Misericórdia e da OLS do Alto Ave, digamos, reuniões, também com o acompanhamento da Câmara, no sentido de vermos melhorado a prestação de serviços no atual hospital. E, portanto, de forma séria, tenho que dizer que nos próximos tempos trarão para a Faf uma melhor prestação de serviços na área da saúde, que é o que todos desejamos. E, naturalmente, que todos reivindicamos que, a nível central, e o Governo, digamos, consiga colocar a saúde a funcionar em todos os hospitais públicos e mesmo estes que são geridos pela Misericórdia, por forma a prestar o melhor serviço e a ter a melhor qualidade na prestação de serviço aos nossos concidadãos, que é isso que desejamos. E, portanto, o Hospital de Faf também pode ganhar aqui uma outra necessidade de vermos o Governo a fazer esse investimento no nosso concelho, pela proximidade que terá de resposta também aos concelhos a norte do nosso território, Solico, Cabeceiras, que, digamos, ficam mais distante do Hospital de Guimarães, que também são servidos. E nesta perspectiva, digamos, eu acho que os próximos tempos, quando estiverem concluídas a intervenção que estamos a fazer no Centro de Saúde e quando estiver formalizado o acordo, que estará para breve, julgo eu, que está negociado entre a OLS e a Misericórdia, digamos, estarão criadas as condições para que os cidadãos de Faf tenham aqui
melhor serviço ao nível da saúde. Mas de resto queria deixar aqui uma afirmação de que tenho o entendimento que quer o Hospital de Faf, quer o Hospital de Guimarães, prestam um bom serviço às nossas populações. Portanto, eu queria deixar isso aqui com toda a clareza. Maria do Carmo Cunha, enquanto esse novo hospital não existe, a CDU defende o regresso à esfera pública do hospital que é gerido pela Misericórdia. Acha que isso seria mais benéfico para os municípios? Primeiro, achamos que quer dizer que fomos os únicos e a única força política que esteve contra a entrega do hospital, da saída da esfera pública, entregue à Misericórdia de novo. Depois dizer que, estando na esfera pública, no nosso entender, está melhor, não desvalorizando o serviço que é prestado, que achamos que é importante, que estaria melhor na esfera pública, até porque quando estava na esfera pública tinha valências que hoje não tem, perdeu muitas valências e que hoje não tem, e que essas valências faziam falta estarem em FAF. E depois dizer que nós lutamos e continuamos e fazemos ainda a proposta que seja construído um novo hospital em FAF. Nós sabemos que os recursos não são limitados, mas também percebemos que era necessário, tanto para, como disse aqui o candidato Antero Barbosa, servir os concelhos vizinhos de FAF e cabeceiras, que ficariam todos melhor servidos e com uma maior proximidade desses concelhos, e FAF também por maioria de razão, porque Guimarães está sobrelotado de serviço, presta um serviço, muitas vezes até para tudo que tem que fazer, e os profissionais que lá têm, que é de valorizar, nós todos que usamos sabemos que é um serviço de qualidade, mas que era necessário realmente, eventualmente, se não se construir um hospital novo, voltar aquele para a esfera pública e ver o que se consegue fazer para ter mais valências de prestação de cuidados de saúde. Achamos também, e também era uma proposta que vínhamos fazendo de trás já há muito tempo, que era o alargamento do centro de saúde, que é uma mais-valia, e essa é uma obra que é valorizável, e fica aqui a sugestão desde já para quem ficar na Câmara, se não for eu eleita, que alargar as valências do centro de saúde, porque o centro de saúde presta serviços básicos, mas eventualmente até fazer serviço de raio-x, ter tratamentos dentários, de podologia, nutrição, uma série de valências que não tem e que poderia passar a ter, uma vez que agora vai ter mais espaço. Portanto, todas essas obras nós valorizamos. E para a população seria essencial realmente a construção do novo hospital. Acho que isso que é uma coisa que tem que se continuar a insistir. E eu não conheço nenhuma posição pública, não vou dizer que não foi feita no último mandato, por parte do Sr. Presidente, de insistir para que a construção desse hospital se faça. Não conheço, desconheço. Rui Novaes, qual é a sua posição? Acha que a resposta em termos de saúde pode ser melhorada? Este modelo de gestão por parte de uma Misericórdia serve à população de FAF? Não podemos é esperar. Eu diria que é mesmo isso. Temos mesmo de atuar, e atuar com muita urgência, porque entendo que esta questão do hospital novo já vem já há uma década atrás que foi assinado um acordo em particular com o município de Faf e com o governo, e a verdade é que o anterior Presidente de Câmara deixou cair por completo, de facto, esta luta relativamente a um hospital ou ao novo hospital em Faf. Isto porque eu até diria que foi no governo do Partido Social Democrata, na altura da austeridade, que entre 2010 e 2014, que o governo teve ter a iniciativa de retirar, por uma questão de reorganização e de orçamento, de retirar as valências que tínhamos a FAF. Eu diria que eu, embora seja do meu partido, e todos aqueles meus companheiros também que são do meu partido, e que comungam o mesmo partido, defendemos o hospital público em FAF. Sempre foi uma defesa prioritária da nossa parte. Aliás, estivemos na altura no município em funções de exercício de funções com vereadores que lutavam pela vinda do novo hospital para Faf. E acho que o que não foi feito, não só no anterior mandato, como também no decorrer deste mandato, porque o que é preciso é, todos nós estamos de acordo com um novo hospital. Eu não tenho dúvidas disso, acho que cada fafense está a favor disso. Agora, é preciso atuar, é preciso agir. E o que é preciso é defender, de facto, a vinda de um novo hospital para Faf. E o que me vou comprometer com todos os fafenses é que, a partir do dia 12 de outubro, quando for Presidente de Câmara, eu irei lutar vincadamente, independentemente do partido que esteja a governar, pelo novo hospital. Porque acho que é essencial não só para os meus concidadãos, mas também acho que é fundamental para toda a região. E eu também diria isto, que
a prova que nada foi feito, porque às vezes nós podemos até não só tomar uma posição pública em termos de moção, ou até de uma proposta para o governo, ou até uma declaração pública, mas podemos dar sinais que estamos a lutar, que estamos de facto a pressionar o governo. E o que eu irei fazer é aquilo que neste mandato não foi feito, nada relativamente à construção do novo hospital, que é irei procurar adquirir um novo terreno para a construção de um hospital. Eu não vou estar à espera do Estado Central, eu vou ter a iniciativa. E isto é muito simples. Aquilo que foi em termos de gastos com festas e festinhas durante este mandato, que equivale à volta de 2 milhões de euros, à volta de 2 milhões de euros, eu diria que nem precisaria dos 2 milhões de euros para dar como entrada de um novo terreno para a construção do novo hospital. O que eu acho que é importante é isso, é ter a iniciativa de o fazer e, de facto, também lutar pelas valências, não só para a misericórdia, que também acho que é fundamental manter a misericórdia, porque é essencial também, mas também dar as mais valências que já estão previstas também vir para o centro de saúde. Daniel Oliveira há pouco referiu a necessidade de um hospital público em Faf. Porquê? O que é que o Chega vai fazer para que isso aconteça? Nós defendemos um hospital público para a FAF, apesar do Dr. Antero dar a solução do aumento do centro de saúde, que vai ter mais valências, mas o hospital é mesmo necessário. Os fafenses precisam mesmo de um hospital. Não só os fafenses, a região precisa mesmo do hospital. E é prioridade do Chega trazer um hospital público para a FAF, para tirar aqui a afluência ao Guimarães, porque eu sou mãe, já vim aqui com o meu filho a uma urgência durante a noite e tinha 4 e 5 horas de espera e optei por levá-lo ao privado, não é? Pagar e ir ao privado para ele ser visto mais depressa e eu ir para casa descansar. E Faf, o Hospital de Faf tem sido muito uma triagem ao Hospital de Guimarães. Nós vamos ao Hospital de Faf, não temos as valências suficientes e somos sempre encaminhados para Guimarães. Precisamos de um hospital em Faf. O atual modelo não serve. Não serve, não é suficiente. E mesmo o alargamento do centro de saúde não vai funcionar com urgência, é certo. Precisamos de um hospital, não vai ser suficiente o centro de saúde. Passamos agora a outro tema. A possibilidade de instalação de um aterro sanitário em Faf tem sido um assunto que tem gerado algumas preocupações nos últimos anos. Faf integra o sistema de recolha da Resi Norte, que já tem aterros no limite da capacidade e de acordo com aquilo que foi acordado entre os municípios do Val do Ave. Faf seria o próximo a acolher um aterro numa lógica de rotatividade. Antero Barbosa, tem existido alguns contactos, alguns desenvolvimentos sobre isto? Que garantias é que pode dar aos eleitores? Bem, a questão do tratamento dos resíduos no seu todo, a nível nacional, é um problema que o país tem. E, portanto, é um processo que se foi adiando, empurrando sempre, digamos, na busca de... Porque não é agradável nenhum dos municípios poder ser alvo ou palco de um aterro. Portanto, aquilo frisou e corresponde à verdade. No âmbito do acordo no seio da AMAV, tinha ficado acordado que o próximo município a acolher o aterro era Faf, para acolher, digamos, os resíduos provenientes dos concelhos de Famalicão, Guimarães, que pertencem ao Val do Ave. Porque até agora andou a levar os seus resíduos para outros concelhos. Numa fase inicial foi isso que estava acordado e, portanto, foram sendo produzidos documentos, quer por parte da Comissão de Coordenação, quer por parte da Associação Nacional de Municípios, no sentido, e também com as metas a que o país está obrigado em termos de cumprimento do PERSUR, que entretanto foi publicado, no sentido de se encontrar aqui outra solução que passe pela não construção de aterros. E houve até, digamos, encontros promovidos pela Associação Nacional de Municípios, com a participação de todas as entidades. Portanto, aquilo que foi sendo encaminhado é no sentido de o país no seu todo encontrar uma solução que seja diferente da de construção de aterros e, portanto, eu creio que é isso que está a ser ajuizado e, portanto, eu aqui, à data de hoje, já o disse anteriormente, mas à data de hoje,
da forma como as coisas evoluíram, portanto não há, estou em condições de assegurar que no Val do Ave não haverá construção de nenhum aterro e, portanto, esse problema não se põe para o nosso Conselho, portanto, mas será o Governo, juntamente com as instituições, com a Resi Norte e outras entidades que colaboram na gestão dos resíduos, portanto, a apontar soluções diferentes ou soluções novas para colmatar e ultrapassar este problema dos aterros que estão a chegar ao seu limite das suas capacidades. Nós, em nível do Val do Ave, fomos desenvolvendo contactos também com a Lipor, isso continua em cima da mesa, mas não significa que não possamos vir todos a encontrar uma outra solução que nos conduza a que os resíduos do Val do Ave vão para a Lipor, mas podemos vir a encontrar outra solução. Aquilo que, para concluir, é que, de todo em todo, não haverá aterro nem em Faf, nem em nenhum concelho do Val do Ave. Maria do Carmo Cunha, esta possibilidade gera preocupação à CDU? Fica descansada com as palavras de António Barbosa? Descansada é um entre aspas, mas nós queremos relembrar aqui que, inclusive, com o PSD e o FAF sempre em FAF, na altura que se colocou a questão do aterro, com bastante polémica, com uma discussão até pública, praticamente, sobre as preocupações das pessoas, porque a localização que estava determinada nesse acordo que houve do aterro na AMAV era junto a 3 km para aí da cidade, onde tinham cursos de água e no meio de muita população. E aquilo, no nosso ponto de vista, seria a localização que melhor servia à Resi Norte, mas não servia os municípios, porque era aquilo que ficava mais próximo das autoestradas, para eles trazerem o lixo. E nós temos uma opção que a Resi Norte tem milhões de lucro e enche os aterros muito rápido, porque não há devidamente o tratamento do lixo como devia ser feito. Não há um controle, ninguém fiscaliza. Lembro-me bem que nós temos uma discussão também relativamente aos resíduos biológicos, que há uma imposição que obriga a que seja feita essa recolha, e que em FAF, na Câmara, foi-nos respondido pelo Sr. Presidente que estava um bocado, do que eu entendi das palavras, e resumidamente não foram estas que utilizou certamente, mas a conclusão que eu tirei é que estava um bocadinho à vontade, a segunda vontade da Resi Norte, ou então teria que se pagar mais, ou seja, para fazer a tal recolha seletiva dos resíduos biológicos que ainda não se faz em FAF, salvo segundo tenho conhecimento, posso estar a informação pode não ser a mais correta, mas o conhecimento que tenho é que só se fazia nas escolas, ainda não se faz, pronto. Mas isto para dizer que nós percebemos que os aterros é uma coisa que eventualmente poderá não se poder anular eventualmente a existência de aterros, que se calhar há resíduos que só em aterro é que se conseguem armazenar ou arrumar, digamos assim, pronto. Mas também defendemos uma solução alternativa, a questão da Lipor, por exemplo, que consegue fazer milhões de euros no tratamento do lixo, que fazem o estrume para as hortas e etc. E acho que o município de Faf e eventualmente os municípios aqui à volta devem ter essa preocupação e devem tentar encontrar a melhor solução nesta perspectiva de melhor tratar os resíduos. E há outro problema em Faf também que tem a ver com a recolha do lixo, que nós temos problemas com a falta de ecopontos, e também temos uma proposta que é a recolha do lixo seletivo, ou seja, há locais onde as pessoas moram muito longe dos ecopontos e se houvesse, como existe até em alguns países da Europa, em que determinados dias recolhe-se cartão, plástico, os resíduos biológicos, etc., essa recolha seletiva e uma educação para a importância da recolha seletiva era valorizável e criava mais consciência nas pessoas e esse trabalho, no fundo, não está feito, é um trabalho que tem que ser feito, essa tal consciencialização. E também percebo que as pessoas também ter que pegar o carro, como há situações, meter o lixo separado numa mala, ir a não sei quantos quilómetros levar esses resíduos, não é, digamos assim, também é uma coisa trabalhosa e que se não tiverem o tal ecoponto próximo ou à porta, não vão fazer a tal separação. E, portanto, tanto na questão da recolha como na questão do tratamento do aterro, esta é uma questão que tem que ser realmente muito estudada e que está entregue, digamos assim, à Resi Norte, que fatura milhões, não se preocupa com mais nada. E tem que ser o papel da Câmara, tem que ser fiscalizar, insistir, não sendo só a Câmara que tem esse poder de fazer tudo, mas tem aqui um papel muito, muito, muito importante. Rui Novaes da Silva, qual é a posição da coligação nesta matéria? Ora, a nossa posição é muito simples, somos contra o aterro. Sempre o fomos e sempre seremos. Eu diria que o problema que existe no país, que afeta também FAF, é por culpa
só há um culpado, que é o Partido Socialista. O Partido Socialista foi quem esteve mais tempo no governo. Por isso, já há 20 anos estava previsto a implementação de um aterro, ou falava-se a implementação de um aterro em Faf, ou na região do Ave. Há 20 anos que nós podíamos, de facto, tomar a iniciativa de aplicar medidas que contrariassem essa finalidade de construir mais um aterro. E a realidade é que a governação foi maioritariamente do Partido Socialista durante estes 20 anos, estamos a falar cerca de 14 anos que o Partido Socialista teve no governo, é que devia ter dado aqui um rumo diferente para a questão do tratamento dos lixos e dar outras soluções para além daquelas que hoje estão em vigor na questão do aterro. Mas eu diria que o grande problema na questão do aterro em Faf foi o facto de o Sr. Presidente ter escondido o acordo que assinou com a Resi Norte dos fafenses. E só viemos a ter conhecimento a posterior. Aliás, se hoje não há aterro, é de facto pela força que a oposição teve em Faf e que se pronunciou em várias frentes, em particular. Felizmente chegamos ao ponto de ter a possibilidade de mudar o governo, né, porque este acordo foi assinado com o Partido Socialista. À época é público que António Barbosa defendia e dizia mesmo, o argumento era haver aterro no Ave é em Faf, ou seja, basicamente baixou os braços, manteve uma postura de recato e durante o governo do Partido Socialista. Mas depois do governo ter mudado para o governo do PSD, da AD neste caso, António Barbosa já tomou uma postura diferente e disse que o aterro só por cima do meu cadáver. Eu vou manter sempre a minha posição. Não estou confortável com tudo isto, como é óbvio, porque o meu governo, embora já tenha tido a iniciativa de arregaçar as mangas e ir à procura de outras soluções que não a questão do aterro, aquilo que para além está baseado e que está definido em termos de estratégia do PERSUL 2030, era aquilo que já estava previsto também no PERSUL 2020, que era eliminar os aterros. É essa a política, qual era, se era ao contrário por parte dos governos, né? É de facto eliminar o depósito em aterro, mas a verdade é que é preciso fazer alguma coisa. E nós deparando-nos com esta situação, um acordo assinado às escondidas pelo atual Presidente de Câmara, e ainda não haver uma conclusão, porque se ainda não há uma solução por parte do Governo, embora esteja, nós temos de facto de começar também a aplicar novas medidas internamente. E como a senhora Maria do Carmo referiu, e muito bem, há uma grande escassez de equipamentos para o tratamento de resíduos em Faf. Aliás, eu diria que o Sr. Presidente não sabe, mas eu sei, na Lagoa, por exemplo, só para chegarmos ao ponto de que na Lagoa, no lugar da Lagoa em Faf, foram os próprios habitantes, a população, que adquiriu ecopontos e contentores para depositar o lixo, porque o próprio município nem sequer tem a possibilidade e a iniciativa de disponibilizar esse alargamento de equipamentos para que a população depois possa também diferenciar o próprio resíduos. Ou seja, eu diria que não basta só pôr a culpa nos governos, basta também olharmos para aquilo que nós fazemos e, acima de tudo, defender aquilo que é o nosso interesse. E o que não foi feito durante este mandato foi bem o contrário, até porque hoje o que eu sei é que temos um acordo assinado entre Faf e a Resi Norte para a construção do novo aterro. Até esse acordo não está rasgado, eu não vou estar sossegado. Daniela Oliveira, este é um tema que preocupa o Chega? Sim, nós achamos por bem que o Dr. Presidente tenha desistido do aterro. Confiamos que desistiu mesmo. O Dr. Noés da Silva aqui ainda colocou a dúvida, mas nós achamos que o Sr. Presidente tenha desistido do aterro. Se vincou que desistiu, é porque desistiu, certo? Agora, no entanto, a recolha do lixo em Faf tem sido uma falha, porque Faf falta ecopontos para lixo comum. Temos visto isto pela cidade de Faf, lixo, ecopontos de reciclagem, mas faltam ecopontos para o lixo comum. As pessoas depositam lixo comum fora dos ecopontos de reciclagem. Por isso o Presidente da Câmara tem que apostar em mais ecopontos, nas freguesias também, como disse o Dr. Noés da Silva. Na Lagoa foram os municípios que puseram por conta própria. E tem sido uma vergonha isto em Faf, o lixo, a recolha do lixo em Faf tem sido uma vergonha, Sr. Presidente. Que outras medidas aplicaria? Mais ecopontos, de lixo comum principalmente, porque reciclagem nós temos, mas o lixo comum não. Aquele lixo comum que não pode ser reciclado, que fica na rua, que os cães vão lá e destroem, espalham e ficam... Eu cheguei ao ponto de pensar que às vezes era falta de civismo das pessoas.
porque não ponham o lixo na hora que deviam pôr. Mas não, elas não têm mesmo, as pessoas não têm mesmo onde pôr o lixo. Seguimos para outro assunto. A criação de uma área metropolitana no Minho tem ganhado força no discurso de alguns autarcas, como os de Braga, Famalicão, Barcelos, embora ainda não se saiba exatamente que configuração é que esta ideia possa vir a ter se for materializada. Queria perceber, junto do Antero Barbosa, qual é a sua posição nesta matéria. Acha que Faf poderia beneficiar de uma área metropolitana? Deixe-me abrir aqui uma exceção relativamente a uma resposta a dar a esta última questão do aterro. Portanto, eu não critico as posições que cada um aqui assume, cada um segue o seu caminho, apresenta as propostas que entende e depois os eleitores tomarão a sua opção. Mas relativamente à questão do lixo, do aterro, eu honro-me perante um problema que houve no seio da AMAV, de não fugir à minha responsabilidade, de assumir a responsabilidade de construção do aterro, uma vez que esse acordo feito em 2001 ditava que era o município de Faf a acolhê-lo. Portanto, nós em Faf somos pessoas de bem, somos pessoas de caráter e os compromissos são para honrar. E, portanto, esse compromisso, ou esse documento, de uma reunião entre o governo e todos os autarcas foi presente, foi dizer eu não fujo à minha responsabilidade e depois, desde essa data, foi trabalhar para encontrar uma nova solução. A recolha do lixo. Nós somos de um concelho que temos recolha porta a porta. Porta a porta, não temos a recolha com contentores. Portanto, o que se apela é que as pessoas cumpram os horários que estão disponibilizados para colocar o lixo ensacado. Portanto, não temos contentor nem na Lagoa, nem em outra parte do nosso território. Em todo o território do concelho é feito porta a porta, portanto, nos dias que estão previamente destinados. Portanto, depois a recolha do trifluxo, o vidro, esse sim existem contentores e admito que seja necessário colocar mais. Área metropolitana. Eu sou favorável à criação da área metropolitana para o distrito de Braga e eventualmente até com a possibilidade também de lhe agregar a Viana do Castelo. Sou favorável por uma razão. Há problemas que ultrapassam a área que nos está destinada, o território, portanto, o problema da mobilidade, o problema dos transportes, o problema dos lixos, tem que ser encarados de uma forma mais alargada e consensualizada para o território. E, portanto, se essa solução ou se essa proposta vier a ser encarada, portanto, naquilo que me toca em termos pessoais, defendo esse avanço para a criação da área metropolitana. A CDU apoia essa ideia? Nós temos uma questão prévia que devíamos discutir aqui, qual era a posição à questão da regionalização prevista na Constituição e que o PS e o PSD constantemente têm travado e que foram criadas as CIMs para resolver problemas que se resolveriam com a regionalização. Entretanto, fala-se de área metropolitana, mas também não sabemos como é que as questões vão ficar resolvidas, porque não temos, ouviu-se falar que poderia vir a ser criada, mas também não temos mais pormenores. E nós defendemos, desde há muitos anos, a questão da regionalização. Porquê? Porque a regionalização ia conseguir vir resolver problemas que nem as CIMs conseguiram resolver, nem a área metropolitana eventualmente não resolverá. Como a questão dos transportes, como disse, e também a questão das assimetrias. Houve esta delegação de competências fictícia, que mais não é que uma delegação de uma transferência de encargos. As transferências de competências não são mais que uma transferência de encargos para os diversos municípios, porque não vêm acompanhadas do pacote financeiro. Não vamos ter ter tempo de discutir isso aqui, mas inclusive isso já foi admitido pelo Presidente da Câmara em funções, que realmente são deficitárias, e isso veio para quê? Para tentar camuflar aquilo que era verdadeiramente, ou a importância que tinha verdadeiramente a fazer a regionalização, para diminuir assimetrias. Porque a regionalização vem colmatar questões...
questões de coesão que nós, com as áreas metropolitanas ou até as CIMs, não conseguimos resolver, nem assimetrias entre os diversos concelhos. A questão dos transportes, Braga está melhor servido que Faf. É importante ter esta visão e interligar os concelhos e a colaboração que existe. E percebemos que a questão dos transportes, por exemplo, é uma coisa que tem que ser vista não só no seio de um concelho, mas entre vários. Temos de equilibrar os tempos, peço Portanto, desculpa. Rui Novaes, qual é a sua posição? Permita-me só dar aqui uma consideração Respostas muito curtas, breve relativamente ao que foi dito no que Estamos a diz chegar respeito ao aos fim do tempo compromissos. do debate. Eu gostaria que, e gostava de ter mesmo, mas falo de boa vontade, gostava mesmo que Antero Barbosa tivesse tido o mesmo compromisso que teve com a questão do aterro, ou que diz ter, que foi passado 20 anos, ou seja, em 2022, com a extinta AMAV, houve ali um entendimento da construção do aterro em Faf, e em 2022 Antero Barbosa assume com o governo socialista a construção do novo, ou seja, com a colaboração do governo socialista, a instalação do novo aterro. Eu gostava que Antero Barbosa tivesse tido o mesmo compromisso com aquilo que já estava assinado, que foi para a construção do novo hospital em 2009, tinha tido também, durante estes 4 anos, essa mesma postura. Relativamente à questão da área metropolitana, eu só diria que ainda é algo que deve ser mais cimentado relativamente àquilo que nós queremos enquanto região. É óbvio que não deve ficar focado só aqui no Distrito de Braga, deverá ser a região do Minho por completo, e devemos definir bem aquilo que nós pretendemos para, de facto, também termos esta força enquanto área metropolitana. Daniel Oliveira, qual é a posição do Chega? O Chega, em termos de mobilidade, achamos que devemos apostar no Metrobus. Não, mas o que é que pensa de uma área metropolitana do Minho? Eu não tenho grande conhecimento acerca disso, muito sinceramente. Não tenho grande conhecimento acerca da área metropolitana. Em termos de transportes, passamos então às declarações finais. Estamos mesmo a chegar ao fim deste debate. Começo por si, Daniel Oliveira, uma declaração curta, 30 a 40 segundos, por favor. Só um bocadinho. Assim, as eleições na Câmara Municipal são um momento decisivo para todos os fafenses. Acredito que vamos diminuir a taxa de abstenção. Eu acho que as pessoas, os fafenses, devem votar, porque temos tido, há 4 anos tivemos uma taxa de abstenção muito alta. Precisamos de que os fafenses confiem em nós, confiem no projeto do Chega, vou ser a voz deles, vou ser a voz dos munícipes na Câmara, vou estar ao lado deles, podem contar comigo e comigo vão acelerar FAF. Rui Novaes da Silva. Eu sou candidato a FAF e sou por uma razão. Porque os fafenses me inspiram, porque os fafenses me dão força, porque os fafenses dão-me a coragem e a vontade de mudar FAF. É preciso mudar, é urgente mudar. E eu confio em cada um de vós, em cada fafense, que sente da mesma forma que eu sinto a necessidade de mudar FAF, de criar mais prosperidade, mais qualidade de vida para todos nós. Por isso vou contar com cada um de vós para que tenhamos a força da mudança já no dia 12 de outubro. Antero Barbosa. Eu encaro o ser Presidente de Câmara como uma missão. Portanto, eu dediquei-me ao longo destes 4 anos, em total exclusividade e dedicação ao serviço de FAF e dos fafenses, e é esta postura que eu vou manter no próximo mandato. Tenho de resto, foi isso que eu prometi, sou a mesma pessoa que era enquanto vereador. Portanto, apelo a que todos votem, independentemente de votar em mim ou noutro candidato, é importante que participem. Naturalmente que pelo trabalho que realizei, considero que os fafenses têm todas as condições para me renovar a confiança, porque trabalhei para isso. Maria do Carmo Cunha. Primeiro, apelar às pessoas para votarem, porque é importante votar, e agora podemos colocar a pergunta: votar em quem? Votar no projeto do PS é ver aquilo que está para trás e todas as questões que aqui foram levantadas, às quais não foram dadas respostas, para as quais nós temos verdadeiramente um projeto alternativo. A questão do PSD, que é outra candidatura, e do Chega,
Do Chega não conseguimos perceber qual é o projeto que tem para a FAF, e do PSD há muitas coisas que o PSD defende que são idênticas àquelas que defende o PS e das quais esteve ao lado. Votou ao lado do PS em questões como a questão dos transportes, da delegação de competências para as juntas de freguesia, que não falámos do subfinanciamento das freguesias e que constantemente têm votado favoravelmente a essas propostas. Em alguns orçamentos abstiveram-se, noutros votaram contra, mas é dizer que não são uma verdadeira alternativa àquilo que tem sido a governança até agora, e nós propomos-nos efetivamente uma governação alternativa. Acreditamos que é possível fazer melhor. Temos um projeto, temos trabalho feito, inclusive na Assembleia Municipal, com um só eleito. As pessoas podem ver o nosso trabalho, ir à nossa página e aí perceberem que realmente nós estamos aqui para trabalhar para a FAF e para o bem de todos os fafenses. Obrigada a todos por terem estado presentes neste debate. Esperamos que tenha sido esclarecedor para os municípios de FAF. Até breve.